Bom dia! Vou tomar um cafezinho aqui. Bom, gente, estamos aqui no nosso quadro Negociação em Foco. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui a gente fala sobre estratégias negociais, né, e jurídicas, para que na prática você aprenda a vender imóveis, né, conseguir vender imóveis, no mínimo um imóvel por mês. Então aqui a gente discute essas estratégias para a gente conseguir fazer essa venda, para você se aprimorar nessa venda. Bom dia, quem está chegando, tomando um cafezinho aqui. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre propostas. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal que já entrou está me ouvindo bem? Só me dá uma luzinha aí, que eu tô com o fone aqui. Bom, qualquer coisa vocês me avisam aí então do som, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte. A gente sempre fala, se vocês preferirem também assistir no YouTube, tá? O nosso canal tá transmitindo ao vivo também, tá? Então vamos lá. O que é proposta? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proposta, né, de venda e compra. Então, a gente trouxe alguns temas assim da diferença, né? Qual que é a diferença entre proposta, o que é uma proposta, o que a gente tem que fazer, o que é imprescindível, indispensável numa proposta de venda e compra. Então, nós vamos começar falando um pouquinho do que é proposta. Bom, primeira coisa, né? A proposta, só com o nome dela, pura e simplesmente, é quando você propõe algo a alguém, bem básico, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: qual é o momento da proposta? O que é uma proposta de venda e compra? Numa negociação imobiliária, nós temos vários pontos, né? Uma sequência. A primeira delas é a parte de negociação. Nós temos lá 3 fases, né? Que é a fase pré-contratual, a fase contratual e a pós-contratual. Então, quando a gente fala de proposta, qual que é a ideia? O que é esse documento que a gente tem que fazer? Ele pode ser verbal, não pode ser verbal? Como que funciona esse trâmite? Bom, se a gente tem a fase pré-contratual, a fase contratual e a pós-contratual, a negociação imobiliária, toda a conversa, né? Tudo que precisa ser entendido antes de uma venda, essa parte é a parte negocial. O que acontece? A parte negocial é quando você realmente entende o que está acontecendo, tá? Você entende todo o passo a passo do que precisa ser alinhado entre as partes. Tem muita gente que confunde também, por exemplo, proposta com contrato preliminar. Tem gente que confunde proposta com escritura pública. E a gente tem que saber qual é a diferenciação disso tudo. Qual que é a diferença de uma proposta, qual é a diferença da escritura de venda e compra, do contrato, do que é um contrato preliminar. Isso tudo tem que ficar muito bem definido para você conseguir trabalhar os trâmites todos e não ficar com dúvidas, principalmente para as partes. Então, porque assim, a parte vai falar, que momento que me gera uma obrigação? Quando que isso acontece, né? Então, a diferença da proposta eu estava falando, lá na parte negocial, quando você trabalha no entendimento do que as pessoas querem, o que o vendedor quer e o que o comprador quer, acertam-se sobre valores, formas de pagamento, isso ainda é a parte de negociação. Essa parte de negociação, ela não gera ainda obrigações recíprocas, porque ainda é aquele momento de conversar, de entender o que quer as partes, tá? E aí a gente fala assim, nos contratos de venda e compra, os contratos são reais, né, de direitos reais. A gente tem que ter a efetiva escritura pública, depois o registro. E a proposta, ela entra em que momento? Ela entra justamente no pós-negociação, tá? Então você alinhou com as partes,
tudo que precisa ser feito, você alinhou com o comprador que fez uma proposta de valor, como ele vai fazer o pagamento, você discutiu o financiamento, se vai ter, se não vai ter o financiamento do imóvel. E aí, você fala assim, eu faço o que a partir de agora? O que acontece, né? E é justamente esse momento que entra a proposta. A proposta, ela pode ser o seguinte, ela pode ser verbal, a proposta pode ser por escrito, ela pode ser enviada via e-mail, por telefone, depende do formato da negociação que você está fazendo. Quando a gente fala de venda de imóvel, a orientação é para que seja feita uma proposta por escrito, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de bens com valores altos, que não dá para simplesmente a gente fazer uma proposta verbal, porque você corre um grande risco dessa proposta não se desenvolver para um contrato. Então a proposta, depois, voltando, ela tem a negociação, discutiu tudo que as partes querem. Aí a gente vem para a parte da proposta, que ainda é uma fase pré-contratual, tá? E por que fazer proposta é importante? A proposta, ela tem um objetivo de vincular as partes. Como você já discutiu lá na fase de negociação, tudo que precisa ser alinhado, você como corretor de imóveis precisa fazer o quê, né? Redigir a termo que a gente fala, colocar mesmo no papel o que precisa, qual é a oferta do comprador para o vendedor. Então, nesse momento, você tem ali as obrigações que estão sendo geradas entre as partes. Então, qual a importância de uma proposta? É justamente isso. Você colocar no papel o que as partes estão negociando, eventualmente para que o vendedor, né, faça uma contraproposta, e aí você ter alinhado o que as partes precisam para, de fato, entenderem. Inclusive, na proposta, é importante como uma vantagem, é importante que você, inclusive, fale qual é a forma de recebimento da sua comissão e o que acontece se a proposta for desfeita no meio do caminho, né? A pessoa desistir, por exemplo, sem motivação. Porque uma coisa é a pessoa desistir com motivação e outra coisa é ela desistir sem motivação. Então, o ideal é que na proposta você coloque todos os pontos, todos os aspectos da parte de negociação mesmo, que você conversou com as partes, e a parte de comissão. Ou seja, se você não falar também que você tem direito à comissão se as partes desistem da proposta, você acaba não tendo possibilidade de recebimento. Então, é importante que se faça a proposta com todas as menções. E assim, dentro da proposta, a gente tem que ficar bem claro o seguinte, desde a negociação, é muito importante que as partes foquem, né? Quando o corretor está ali na intermediação, é preciso que tenha sempre a boa-fé objetiva envolvida. O que é a boa-fé objetiva? É a questão da confiança que se passa na negociação. Então, por exemplo, mesmo que você esteja sem um documento ainda assinado, no momento da negociação, você tem a expectativa de que haja boa-fé objetiva. É uma expectativa de que as partes estão em conformidade, né? Que as pessoas podem confiar umas nas outras. Então, a boa-fé objetiva é isso, sabe? É o dever de proteção, é o dever de informação, é todo um aspecto anterior à assinatura da proposta que gera. Então, desde a negociação, a boa-fé objetiva, ela deve existir entre as partes. E o corretor de imóveis, ele tem que estar muito ciente disso, né? De que existe esse aspecto e ele também deve respeitar, que eu falei no outro dia que a gente estava conversando aqui, da questão das responsabilidades do corretor, né? Então, isso também está aqui dentro, né, da negociação e da proposta. O corretor de imóveis, ele tem que ter também essa boa-fé ao trabalhar com as partes, tá? Então, a vantagem você garante a negociação e você garante o comissionamento.
tá bom? Então, isso é uma vantagem de se fazer uma proposta por escrito, tudo bem? E aí fala assim, e se eu não fizer uma proposta? Né? O que acontece? Como eu disse, proposta verbal, ela não garante que o contrato se desenvolva. Então, é um risco muito grande que você só faça uma proposta verbal. Você tá lá com o comprador, aí você chega no vendedor e fala assim, olha, o meu comprador, ele quer pagar 500 mil reais no imóvel, ele tem 100 mil de entrada, 200 mil de entrada e vai financiar o resto. E ó, você me deve 6% de comissão. Tá bom. Você só fez a proposta verbal. Aí você falou isso pro vendedor, certo? Tá bom. O que acontece? Nesse momento você não vinculou ninguém. Por quê? Você não tem, de fato, o documento assinado pelas partes. Você não tem uma proposta formalizada do comprador para com o vendedor. Então, qual é o vínculo, qual é a obrigação que a pessoa se colocou com você, corretor, para levar essa proposta ao vendedor? Não tem. Tem assim, tem no mundo dos fatos ali, né? Mas por escrito não tem. E hoje em dia, a gente sabe que é preciso ter documentos assinados. Não existe mais, salvo raríssimas exceções, né? Que a gente pode contar ali nos dedos o que pode ser feito no fio do bigode, como se dizia antes, né? Hoje em dia é muito raro isso acontecer. Então, não confie em ter uma proposta somente verbal. A proposta escrita, ela é extremamente importante. Não negligencie com a proposta, porque ela, de fato, é importante, né? E aí, fala assim, qual que é o momento, né, de se fazer uma proposta? Então, a gente tem a parte negocial, depois vem a proposta, que ela vem antes do contrato. Então, na proposta, a gente traz ali, inclusive, as possibilidades do que é indenizável. Por exemplo, na proposta, quando você faz uma proposta de venda, porque a gente tem, inclusive, propostas diferentes. Um tipo para uma proposta, por exemplo, de locação, que há uma diferença de valor, de condição, de posse, de entrada de locatário no imóvel, prazo, né, de entrada, prazo de locação. E na venda e compra é um outro tipo de proposta, outras responsabilidades, outros prazos, outras penalidades. Então, assim, o momento certo de se fazer a proposta é negociei com as partes. Pego lá o documento e coloco quem são as partes, né? Qual é o bem imóvel que está sendo negociado? Qual é o valor? Qual é a forma de pagamento? Se vai ser todo à vista, se não vai ser, se vai ter financiamento. Quando isso tudo vai acontecer? Nós temos que colocar o momento da posse do imóvel. Que hora que o locatário, se você está trabalhando com uma locação, que hora que o locatário vai entrar no imóvel? Qual é a data que ele vai entrar no imóvel? E da venda? Tem alguma coisa antes para ser resolvida para que então o adquirente ingresse na posse do imóvel? Você viu se, por exemplo, o imóvel está no nome do vendedor, naquele que está realmente fazendo a venda com quem você está trabalhando? Tem algum tipo de regularização para ser feita antes? Tem vários aspectos na proposta que você tem que delimitar. Você tem que desenhar. É o momento que você desenha a operação. Por quê? Porque isso vai para o contrato depois. Aí, essas considerações feitas entre as partes, elas viram cláusulas contratuais. Porque a gente tem que pensar o seguinte: contrato não é um documento completamente fixo que você não mexe em absolutamente nada. Cada operação é de um jeito. Cada contrato tem um tipo de cláusula diferente. Claro que
tem as cláusulas básicas que todo contrato deve ter. Para ele não ser nulo ou ainda anulável, né? Todos os contratos têm que ter. Mas algumas cláusulas são modificáveis, porque senão você engessa o negócio. E que hora que você discute tudo isso? Lá na negociação primeiro. E aí depois você vem com a proposta, para depois você redigir o contrato. E aí você desenhar essas cláusulas, tá? Então esse é o momento certo de fazer uma proposta. É antes do contrato. E assim, o que eu vejo muito corretor de imóveis fazer? Trabalhar só com proposta verbal, não escrever. Por que ele não escreve? Por que ele não traz? Porque ele não sabe fazer. Ele não sabe da importância, muitas vezes, da proposta. Então, para o corretor de imóveis ficar seguro, inclusive com a sua comissão, faça proposta por escrito. Não confie que a parte, mas eu conheço o vendedor, mas eu conheço o comprador. Não confie. E não é, às vezes, nem má fé da outra pessoa, às vezes, desistir do negócio. O que já viu acontecer? Tá todo o trabalho sendo desenvolvido, as partes estão todas alinhadas, a proposta foi assinada, as partes concordaram com tudo, tá lá delimitado na proposta, já está partindo para o contrato, para a redação do contrato. O vendedor recebe uma proposta com alguns mil a mais ali, né? Alguns reais a mais, sei lá, 5 mil, 10 mil. Gente, é natural do ser humano achar que o que ele estava fazendo antes, ele vai perder dinheiro. Então, o que ele faz? Ele fala assim, não, eu vou vender, vou avisar o corretor lá, ó. Vou avisar ele que não quero mais vender. Ou que, eu achei uma venda com valor muito melhor. Se o corretor de imóveis não fez proposta, se essa proposta que também não basta fazer a proposta tem que ser assinada. E ela pode ser assinada de forma física ou forma digital, né? Dentro das plataformas que a lei permite que se use. Então, se o corretor de imóveis neste momento não tem uma proposta assinada, ele vai perder o negócio. Então, e aí quando você tem a proposta assinada, o que você faz? Você notifica o seu cliente proprietário e fala assim para ele, você tem uma proposta assinada comigo. Você não pode simplesmente desistir. Você quer desistir de fazer o negócio comigo, com a minha intermediação? Tudo bem. Você não é obrigado a ficar comigo. Veja bem, gente, a pessoa não tem obrigação de ficar com esse negócio aqui. Ela pode partir para outro, mas ela vai ter que pagar a comissão para você, porque você gerou a aproximação das partes. E isso tem que constar lá da proposta. Nós já tivemos casos de propostas assinadas onde o proprietário quis desistir, nós notificamos o proprietário e ele voltou atrás. Por quê? Porque a gente tinha o documento assinado dizendo que se ele desistisse sem que fosse alguma coisa, por exemplo, documental, porque algumas situações de documento, até que você analise tudo, pode gerar uma impossibilidade de prosseguimento com aquela negociação. Nesse aspecto, a gente sempre coloca que tudo bem, tá? Que não tem problema desfazer o negócio e não ter multa, não ter cobrança de comissão nem nada. Mas via de regra, se a pessoa ir motivadamente, eu não quero mais porque eu achei outro comprador que paga um pouquinho mais, isso daí gera o dever de pagamento de comissão. Só que se tiver assinada a proposta, caso contrário, não vai ter como, tá? Vocês não vão conseguir cobrar do proprietário essa comissão, tá bom? E aí eu falo assim, quando que eu faço, né? Quando que eu faço a proposta? Deixa eu tomar uma água aqui. Por onde que eu começo? Bom, primeira coisa que lá atrás você já tem que ter visto é documentação do imóvel. Se a documentação do imóvel tá ok, se você analisou tudo, o proprietário é proprietário mesmo do imóvel, porque assim, quando a gente fala, que eu comentei ali atrás, né? Quando a gente fala que parte documental pode não gerar
o contrato, pode haver a desistência das partes, vamos dizer assim, a rescisão da proposta. Não é rescisão, mas as partes não vão prosseguir com a negociação mais, por conta da parte negocial. Se você, que é corretor, já fez toda a due diligence, toda a análise documental, já sabe que o comprador tem possibilidades de comprar. Se você fez uma análise do lead que chegou, né, do comprador, corretamente, a probabilidade dessa proposta não ir adiante é muito baixa. Só que como às vezes não é possível fazer algum tipo de análise antes, é bom que se coloque essa menção da documentação, tá? E aí eu falo assim, tá, por onde que eu começo então a fazer a proposta? Via de regra, né, a gente segue até um modelo, né, para você inclusive ter agilidade. Aqui na nossa imobiliária a gente tem um modelo onde os corretores sabem o que eles precisam fazer, né, colocar para que não tenha nenhum tipo de problema. Eles têm diferentes tipos de proposta, tem a proposta de locação, tem a proposta de venda. Mas como que eu começo? Então lá atrás eu já analisei o documento, eu já sei que está tudo certo. Eu vou colocar na proposta as partes, né, quem que é comprador, qual é o imóvel, forma de pagamento. Então eu começo com os dados básicos, né? Como se fosse mesmo os dados básicos de um contrato de compra e venda. O mínimo que se precisa para um contrato não ser nulo, certo? Uma coisa que os corretores erram muito, né? Muito. Na proposta, quem tem que assinar na aceitação, porque proposta presume que a outra parte aceite, tá? Então, o comprador faz a proposta para o vendedor de como que ele vai comprar, como ele vai pagar, tudo mais. E o vendedor tem que aceitar. Então, olha só, repetindo, proposta pressupõe aceitação. Aí, o que eu vejo? Que já aconteceu na prática aqui com a gente também mais que uma vez. O vendedor que está na matrícula, por exemplo, é casado no regime da comunhão universal de bens. Aí, chega a proposta para o vendedor, só ele assina. Só para ele assinar. Só para um dos fundos cônjuges, seja ela, seja ele, não importa. Isso não pode acontecer. Por quê? Aí entra no aspecto de regime de bens, né? Que também é necessário que o corretor tenha um conhecimento, de certa forma até que profundo, dos regimes de bens, qual é a aplicação prática disso na venda e compra, né? Porque tem muito envolvimento prático, gera muita consequência na prática. E aí, quem que tem que constar, então, na proposta como aceitante? Todo mundo que for proprietário. Tem 10 proprietários lá na matrícula. Os 10 têm que assinar? Tem que assinar. Ah, mas e se tem um formal de partilha e um inventário em andamento? Quem que assina? Aí depende. Você vai ter que ver qual é a fase que está esse inventário, tá? Porque isso vai mudar. É só o inventariante que assina? Aí vai me perguntar, mas eu posso vender imóvel inventário? Aí a gente vai falar disso numa oportunidade aqui num dos temas do nosso quadro. É o inventariante? São todos os herdeiros? Quem que assina? Então, essa análise tem que ser feita antes. Por isso que lá na negociação, qual que é o ideal? Conversar, entender como é que está o imóvel, ver a matrícula, ainda que ela não esteja naquele momento atualizada, analisa a matrícula, vê o que ela tem, o que consta nela, se ela está limpa, né? Não tem ônus, não tem nenhum tipo de alienação, não tem penhora, hipoteca, enfim, várias coisas. E aí quem vai assinar é todo mundo que estiver constando como proprietário. Então são aspectos mínimos, né, básicos mesmo, que tem que ser visto para que de fato você não tenha um problema lá na frente. Por quê? Se você não colocar todo mundo para assinar essa proposta, na hora do contrato, tenha certeza que pode dar algum problema. Por quê? Porque muitas vezes o cônjuge, por exemplo, não queria vender o imóvel. Se só um assinou e o regime de bens era de que aquele imóvel era dos dois, na hora do contrato, esse cônjuge que não assinou a proposta
ele pode negar assinar o contrato. Mas se você não viu antes isso, você pode ter um problema. Porque o corretor de imóveis, ele tem que analisar isso, ele tem que analisar quem pode vender. E aí todo mundo na proposta vem assinando para que você não tenha depois o problema no contrato. Imagina só, se você já está com o contrato praticamente assinado e não consegue mais dar andamento, porque você não colocou todo mundo para assinar. E eu falo assim, qual que é o passo a passo, né, que tem que ser seguido? Você coloca o vendedor, o comprador, né, o proponente, no caso, quem está propondo a aquisição do imóvel. Aí você vai colocar as questões de pagamento, o imóvel, qual é o objeto do contrato, né, que vai vir depois, algumas condições que você vai ter feito como? Ali na pré-análise da negociação. Em nome de quem está o imóvel, se eventualmente precisa ser registrado um compromisso de venda e compra aí na matrícula, quando vem contratos vindos de planta, né, de loteadora, pode acontecer de ser um contrato anteriormente, firmado, que ainda não foi para registro no termo da Lei 6766, que é de loteamento. Ou pode ter uma escritura que ainda não foi registrada, ela foi lavrada, mas ela não foi registrada, aí precisa ser levado para a matrícula. E aí isso daí não vai impedir a venda, mas você tem que ter conhecimento, colocar na proposta. Por quê? Porque depois vai virar uma cláusula de contrato. Você vai fazer a due diligence antes, emitir todas as certidões. Você vai fazer uma análise se uma matrícula está ok, se não tem nenhum perigo para o comprador. Você vai ver quando vai ser a posse. A posse vai ser antes ou depois de que está um financiamento? Vai ser parcelado só com o vendedor, não vai ter financiamento, mas o comprador vai pagar direto pro vendedor parceladamente, para depois só assinar a escritura. Como que fica tudo isso? Coloca lá na proposta, explica, né? Tudo certinho, tem um passo a passo assim a ser seguido. Quais são as condições de possibilidade dessa proposta não ir para frente? Sem multa ou com multa? Como que você trabalha isso? Então consta tudo lá na proposta, tá bom? Porque isso vai garantir depois que o contrato já seja totalmente definido, dá celeridade para a redação do contrato depois, porque as partes já se acertaram, então tem que ficar com aquela discussão depois na hora do contrato, mas isso e aquilo, não, porque você já discutiu lá na negociação, você já colocou na proposta, então fica tudo mais tranquilo, claro, né? Sabe o dever de informação do corretor, né? De trabalhar com a boa-fé e trazer as informações para as partes e sempre estar ali seguindo toda a negociação, aquele dever, aquela obrigação que ele tem de desde o início acompanhar as partes e chegar lá no final, ele tá com a escritura redondinha, marcou para assinar, tá tudo certo. Então, a proposta serve para isso, tá, gente? E, por exemplo, se o vendedor não aceita o que o comprador propôs, ele pode fazer uma contraproposta. E aí passa a ser de quem a aceitação, né? A aceitação passa a ser do comprador. Porque se o vendedor fez uma contraproposta, o comprador agora tem que aceitar, tá? Então, e aí o comprador tem que fazer o quê? O vendedor tem que fazer o quê? Olha, e não adianta também, eu não aceito. O que você não aceita? O que o vendedor não aceita? E aí o corretor vem e fala assim, vamos redigir um novo documento para falar o que ele não aceita. Olha, eu não aceito só isso de pagamento de entrada, eu não aceito tudo isso de parcela, o imóvel não dá para financiar por isso, de repente tem um imóvel que é para financiamento, né, um imóvel usado que tem construção em loco, mas não tem a verbação dessa construção na matrícula. Aí não vai conseguir fazer um financiamento lá no banco porque tem que regularizar essa construção antes. Mas isso daí impede a venda? Também não impede a venda. O que você pode, de repente, colocar na proposta? Que vai haver regularização por tantos meses ali, vai ser aguardado até que regularize e aí sim consiga fazer o financiamento, né? Por isso, gente, a importância da proposta. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Tem muita coisa que você pode colocar na proposta para depois virar um contrato
que parece que impede uma venda, mas não impede. Se você desenha tudo isso na proposta e vai para o contrato, tudo desenhadinho, ótimo, não tem perigo. Entendeu? Por quê? Porque você já está colocando depois no contrato quais são as penalidades por caso de não ser cumprido aquilo que foi proposto. Tá? Então, a proposta é como se ela fosse realmente, são as definições preliminares mesmo da negociação. Então, tudo que está escrito, né? Não pode ser, tem que ser cumprido, obviamente, mas gera segurança jurídica. Olha que importante, gera segurança jurídica para as partes. Se você chega lá para o seu cliente com uma proposta toda certinha, desenhada, qual que é a probabilidade de um negócio desse dar errado? Existe? Claro que existe, ninguém está falando que não. Só que para o seu cliente gera muita segurança. É aí onde você começa a questão da fidelidade, né? Você fideliza o seu cliente, você mostra para ele que você está trabalhando com segurança, que ele pode confiar em você, porque você apresentou um trabalho bem feito, você apresentou a proposta desenhada, tudo com todas as menções, tá? E eu falo assim, a proposta, ela é crucial, né? Para você fazer uma negociação imobiliária segura. Então, assim, prezem por isso. Não negligenciem na hora de fazer a proposta. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, muita gente para assinar. Eu já vi casos de proposta que tem que ser assinada por mais de 20 pessoas lá como vendedor. Porque era caso de inventário, né? E na matrícula não tinha registrado, não tinha ainda a partilha registrada. Então a gente tem que ir lá no documento, né? No título aquisitivo mesmo. No caso, eu até, se vocês procurarem ali depois no feed, tem a história que eu contei. Era um inventário com a hora que tinha muita gente já falecida também no meio. Então, por exemplo, eram 2 pessoas falecidas. Dessas 2 pessoas deixaram mais 6 herdeiros. Desses 6 herdeiros, tinham pessoas ali que já eram pré-mortas, que a gente chama, que no caso morreram antes das 2 pessoas que geraram aquele processo de inventário. E aí a gente tem que saber quem é que assina por esse herdeiro pré-morto. E durante o curso do processo de inventário, morreram outras pessoas. Então, assim, no final das contas, tinha 23 pessoas para assinar a proposta, como de vendedores, né? Para aceitar a proposta feita pelo comprador. E o comprador super desesperado, querendo assinar logo, porque ele queria ir pro imóvel. Eu falei, para tudo, porque precisa todo mundo assinar. Aí me falaram assim, que tinha procuração. Tinha uma pessoa que podia assinar essa proposta. Aí eu falei, então me traz a procuração. Cadê o documento? Não basta falar que existe uma procuração, você tem que provar que tem a procuração. É uma outra coisa que não pode acreditar, né, que existe sem que você veja, porque se você entregar para um vendedor ali, para essa pessoa que se diz procurador, para ela assinar a proposta, e você não ter o documento em mãos, provando que ele realmente pode comprar imóveis em nome daquelas pessoas, você também não gera um contrato seguro. A proposta já não é segura, porque a pessoa não tinha legitimidade para assinar esse documento. Então peça a proposta, peça a procuração, tá, para assinatura dessa proposta. E nesse caso, não apareceu. E aí nós soubemos que tinha um dos herdeiros que não concordava com a alienação. Então imagina só, você tem uma proposta assinada por uma parte que não tem legitimidade para representar as outras tantas 22 pessoas e ainda por cima um dos herdeiros não concordava com a venda. Quer dizer, qual é a efetividade dessa proposta? Qual é a efetividade que vai ter esse contrato? Não vai ter, tá? Então, fiquem muito atentos a isso, porque não parece tão importante, mas é muito importante a proposta. Ela gera todas essas obrigações. Ela tem a proposta, ela tem uma carga de definitividade, tá? É muito importante vocês terem isso em mente. A proposta tem carga de definitividade. Então, se você não faz esse documento completo, com partes legítimas,
sem identificação de objeto, sem identificação das condições que vão pro contrato depois, você de fato não vai conseguir dar continuidade. E se acontecer de dar continuidade, porque é óbvio que eu já vi contratos que foram assinados com partes legítimas. E claro que isso não vai funcionar, vai gerar nulidade, tá? Vai gerar nulidade. Você vai ter problema, eventualmente até de responsabilidade civil. Por quê? A responsabilidade civil está também em cima disso. É o dever de informação. O corretor de imóveis, por mais que ele não seja advogado, ele tem que conhecer uma matéria, assim, com uma amplitude as matérias de direito imobiliário, regime de bens, contratos, cláusulas contratuais. Por quê? Na hora de explicar para o cliente dele, tem que saber tudo isso. Aí ele tem que explicar para o cliente por que serve a proposta, para garantir as partes. E, de novo, se você fez uma proposta e a parte desistir, você pode notificar lá a pessoa e falar assim, olha, você vai ter que pagar minha comissão. Eu fiz a intermediação, eu aproximei vocês. E aí vem aquele outro problema, do contrato escrito lá, autorizando você a vender. Lembra lá, a gente falou isso na semana passada. O contrato de intermediação, né, ou autorização da venda do imóvel por escrito, presta atenção nisso daí que é importante. E aí vem a proposta. Olha só, gente, quantos passos tem que ser dados até que realmente seja assinado o contrato, e depois o contrato ainda tem um caminho ali longo a ser percorrido, tá? Então, observem tudo isso, façam o passo a passo aí certinho da proposta, coloquem todas as informações necessárias, não omita nenhuma informação, que isso pode gerar um problema para vocês depois, como de responsabilidade civil mesmo, ou as partes terem problemas. Então, sempre coloquem tudo, tá? Não ache que é muita coisa, para que tudo isso, não entre nessa ideia de que é muita coisa não, tá? Trabalhem aí com a ideia de que o documento tem que ser completo, porque depois o contrato vai ser muito simples, entre aspas, de ser feito. Já vai ter tudo delimitado entre as partes, tá? Então, analisem sempre isso. Vocês têm alguma pergunta, quem tá aqui comigo, sobre proposta? Eu vi um comentário aqui agora de pouco, deixa eu ver aqui. Proposta é um contrato com a imobiliária. De certa forma não deixa de ser, né? Porque ali você já tá colocando inicialmente que você está trabalhando com o imóvel, quem é o corretor envolvido, né? Já tem todas as delimitações o desenho formado da negociação. E, como eu disse, tem a possibilidade de você depois, de fato, cobrar a comissão se alguém desistir de forma imotivada. Então, não deixa de ser um contrato com a imobiliária, né? Porque se ele tem tudo, né? É um contrato ali, vamos dizer, preliminar, que traz todas as informações. Então, faz sentido também você compreender dessa forma, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Eu agradeço aí todo mundo que entrou, tá bom? Então, o nosso quadro hoje se encerra por aqui, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mandem depois no meu direct, nas caixinhas aí que eu deixo. Dá um print aí na live, compartilha com o pessoal, convida. Na quinta-feira estarei aqui novamente com vocês nesse mesmo horário, tá bom? Muito obrigada para quem esteve aqui comigo novamente. Pergunta aqui, ó. Podemos usar a proposta para cobrar judicialmente a comissão? Karina, né? Pode. A proposta, ela é uma forma de vincular as partes, né? Então, se as partes negociaram, o corretor intermediou a comissão, intermediou toda a venda e compra, já estava partindo para assinatura de contrato, e alguém desiste, sim, pode ser cobrada a comissão, é uma forma de prova de que houve a intermediação, tá bom? E como eu disse, aqui a gente já teve casos de desistência de proprietário, né, que não queria mais vender o imóvel porque recebeu uma proposta melhor. E quando a gente notificou, a pessoa falou, opa, eu vou ter que pagar essa comissão, né? Então, por isso que é importante
colocar lá que, se houver a desistência, vai ter o pagamento dessa comissão. É importante que você conste lá nessa proposta, tá bom? Então, você, além dos documentos anteriores, da autorização para venda e tudo mais, que também gera essa responsabilidade do proprietário com o corretor, mesmo que depois do prazo de contrato, por exemplo, da exclusividade, você pode cobrar, sim, a comissão, são provas que você faz, tá? Qual o prazo legal estipulado e de validade de uma proposta? Carla, o prazo você pode colocar na proposta. Por exemplo, tem algumas propostas que se vier assim, ó, proposta sem compromisso, isso não gera obrigação. Isso não gera obrigação. Então, o que a gente costuma fazer? Propõe-se a reserva do imóvel até tal data, isso no caso de locação, tá? Propõe-se a reserva até tal data, para quê? Para justamente a gente ter condições de fazer toda a análise documental, que às vezes não é possível fazer antes. E como a gente sabe que locação, por exemplo, é uma coisa muito ágil, se a gente demorar para mandar, a gente perde a negociação, né? O negócio passa e vai embora. Então, a gente coloca lá, propõe-se a reserva do imóvel até tal data para análise. Aí a gente faz análise de crédito, faz análise documental, faz análise de matrícula, de tudo. Se não der, se tiver algum problema, por exemplo, do crédito do locatário, se tiver algum tipo de problema, aí, de fato, a gente desfaz naquela data. Olha, não tem condição de prosseguir com essa proposta por causa de alguns problemas. Então, beleza. No caso de validade da proposta de venda, é sempre importante assim. A gente pode até colocar um prazo para a contraproposta, né? Ou aceitação, porque a gente tem que ter a aceitação da outra parte. Então, você pode delimitar um prazo, não muito longo, no caso de venda também. Ou, por exemplo, eu faço a proposta e dou um prazo de X dias, até pelo menos, vamos supor que o imóvel é financiado, para sair a carta de crédito aprovada. Porque às vezes a pessoa só tem simulação. Simulação não garante financiamento. Aliás, nem a carta de crédito em si, né? Porque até a assinatura do contrato com o banco, muita água pode rolar nessa ponte aí. Então, aí também não garante nada. Então, aí, qual que é a ideia? Coloca lá na proposta que vai ser feita a busca desse crédito, aí sim, depois vai para o contrato, ou dá um sinal menor, enfim. Mas é possível sim colocar, e é importante que se coloque para pelo menos as partes ficarem cientes ali do qual é o prazo dela aceitar, tá? Obrigada, Karina. Obrigada mesmo aí, viu, pela participação. Carla, é importante constar prazo. Eu falo assim que, principalmente no de locação, pela velocidade com que as coisas acontecem. É muito rápido mesmo. E no de venda também coloque. Aí você coloca, como eu falei, né, você pode colocar, dependendo da negociação, se é financiado, você vai dar uma entrada, um sinalzinho baixo para garantir. Aí se você der um sinal baixo para garantir o negócio, aí você já sai do mundo da proposta e já vai para o mundo do contrato. Você já coloca lá no contrato um sinal menor para garantir a negociação, tá bom? Aí beleza. Então, agora se não tem isso, então analisa, vê, coloca um prazo, sei lá, de 7 dias, né, para alguém apresentar, para os proprietários apresentarem a aceitação, tá bom? Alguém mais alguma pergunta, pessoal? A gente já vai encerrar por aqui, tá bom? Então, obrigada mais uma vez pela participação. Quinta-feira estarei aqui novamente. Eu logo mais posto para vocês qual vai ser o tema. Dá um print na tela aí da live. Marca lá para a gente poder compartilhar com mais pessoas para estarem aqui para, de fato, acompanhar e a gente conversar um pouquinho sobre estratégia, tanto negocial quanto jurídica, porque eu sempre reforço aqui, a parte jurídica, né, de direito imobiliário para os corretores de imóveis é imprescindível para conseguir fazer negociações, porque quando o cliente te pergunta alguma coisa e você não sabe responder, a segurança dessa pessoa vai lá embaixo. Então, estudem, né, sempre tenham em mente aí o que precisa saber na parte negocial, que envolve a parte técnica, jurídico-imobiliária, que isso aí faz uma diferença enorme na hora de negociar um imóvel, tá bom? Pessoal, obrigada pela participação mais uma vez.